gravando para o canal. Afinal, o meu projeto de acabar com a minha reputação precisa de investimento em várias plataformas, certo? Bom dia, Isa. Bom dia, mãezinha. Me apoiando sempre, não importa a loucura. O áudio tá bom? Vocês estão ouvindo bem? Vou dar um tempinho para que o Instagram possa avisar a todos, né, que a gente já começou a nossa conversa. Deixa eu arrumar vocês aqui. Vocês não estão vendo, mas eu tenho, pra gente começar a conversar hoje, embaixo da tela do celular, eu tenho uma tampa de margarina de vidro. Então, gente, tem que fazer, não importa como, tem que dar um jeito. Tem um problema, a gente resolve, né? A gente cria uma solução e resolve, né? Porque o foco precisa estar em cumprir aquela meta, independente, muitas vezes, do resultado, certo? Então, vamos lá. Oi, Eliana, seja bem-vinda, amada. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho. As nossas reuniões agora, eu vou fazer uma oração muito breve, porque o meu maior desejo nessa jornada é caminhar na proteção do nosso Deus amado e que Ele guie as minhas palavras e minhas ações para que eu esteja sempre próximo e possa ser reflexo, né, da maravilhosa luz que Ele emana, certo? Então abençoa, Senhor, todos aqueles que aqui estão presentes. Obrigada, Pai, por esse novo encontro, por esse novo momento. Esteja presente conosco nessa jornada. Ilumina e guia as minhas palavras e os meus pensamentos, que eu possa sentir a Tua voz e reagir a ela imediatamente, Senhor. Obrigada. Em nome de Jesus, amém. Bem rapidinho. Então vamos lá. Lindezas, esse mês a gente está falando, trazendo o assunto de hábitos, né? Porque é nosso início de jornada, porque em fevereiro ainda é início de ano, já passou janeiro, aquele frisson, e mudar hábitos, mudar comportamentos, não precisa ser difícil. Apesar de ser um grande desafio, não precisa ser algo difícil. Seja bem-vinda, Pri. A grande chave dessa transformação, desse momento, é a gente entender a importância da constância. Ou seja, não é o quanto a gente consegue fazer, é sobre fazer sempre. E à medida que a gente vai dando conta, evoluir. Então eu queria falar um pouquinho com vocês, o nosso objetivo é falar sobre hábito, mas quando eu falo sobre hábito, eu preciso falar sobre identidade, sobre quem a gente considera que a gente é. Considera, porque na grande maioria das vezes, a nossa percepção da nossa identidade é bastante fragmentada e muito confusa. Quem eu sou, por que eu existo, qual é o meu propósito na Terra. E nessa nossa jornada, a gente entende que nós somos criação, né, de um ser maravilhoso, né, de um Deus poderoso, que a nossa percepção e a nossa compreensão não pode mensurar, né? E Ele, em sua infinita misericórdia e perfeição, nos possibilitou, nos presenteou com um exemplo claro, preciso e direto do que Ele espera da gente e do que seria um ser humano exemplar, que é Jesus, né? A gente tem na pessoa de Jesus esse caminho muito claro a seguir. Então, eu queria falar para vocês sobre a importância das nossas ações. Se vocês tiverem como anotar insights, é extremamente importante, porque o que eu falo não é tão importante quanto aquilo que você percebe depois daquilo que eu falei.
Então, o que você precisa anotar no seu caderninho, nas suas folhas, é a percepção que você teve, é como aquela informação impactou em você. Isso vale ouro, porque isso só você pode entender e viver e ressignificar, tá? Então, o que você entende daquilo que eu falo, aí que tá o valor. É único e só te pertence, tá? Só você pode salvar esse tesouro. Então, quando a gente começa a entender que todas as nossas ações, tudo que a gente faz enquanto ser humano, fala de quem a gente é. E muito mais do que de quem a gente é de quem a gente se percebe ser. Ou seja, o que eu entendo sobre mim mesma e o que eu permito a mim mesma ser. E aí a gente vai falar de uma coisa que está sendo falada muito por aí, mas não tem como escapar, que é sobre as nossas crenças. São aquelas verdades que a gente constrói que falam sobre quem a gente é. Então, as crenças que a gente vai construindo ao longo da vida vai definindo como que a gente atua no mundo e quem a gente é para o mundo. Veja que importante. Por que eu tô falando disso? Porque isso é muito essencial na mudança de hábito. Você precisa ter essa percepção. Quando eu começo a tomar atitudes, eu começo a construir uma verdade sobre mim, sobre a minha forma de ser, sobre as minhas atitudes, sobre os meus hábitos. Essa ação, ela está baseada nas minhas crenças. Então, por exemplo, já dei esse exemplo, eu vou repetir. Passei a minha vida inteira dizendo que eu era, é claro, aos meus 20, 30 anos, onde o meu corpo era todo durinho, por mais que eu tentasse estragar, ele funcionava muito bem, né? 30 aninhos. E eu dizia que eu era sedentária e eu meio que tinha orgulho disso, o que é bem esquisito hoje pensando. Não, eu sou sedentária, eu não faço nada pra ser assim desse jeito. Tadinha. Então eu fui construindo uma crença de que eu podia ter saúde mesmo não fazendo exercício, mesmo não me alimentando bem. Eu fui construindo uma crença de que cuidar do meu corpo não era importante. E à medida que a gente vai crescendo e vai assumindo um pouco mais de maturidade, a gente vai aprendendo com os percalços da vida, a gente vai compreendendo a importância de trabalhar uma jornada por completo, do começo, meio e fim dela. Então, a gente vai começando a reconstruir algumas crenças e dá muito trabalho. Eu tô, acho que, sei lá, vamos dizer, uns 2 anos trabalhando essa crença. 2 anos trabalhando essa crença. Como que eu trabalhei essa crença? A primeira coisa, pra mim, o que funcionou foi ter uma nova visão espiritual. Eu, por mim mesma, por querer ser mais saudável, ou por querer valorizar o meu envelhecer, que é uma coisa que funciona melhor do que eu querer ser saudável, eu comecei a compreender que quando a gente acredita em Deus, quando a gente acredita na pessoa de Jesus Cristo, a gente começa a entender a importância de cuidar do templo do Espírito Santo. A gente começa a compreender que o corpo é uma ferramenta, é um veículo que vai me levar nos lugares que eu preciso ir para fazer aquilo que eu preciso fazer, que o Espírito me comanda. Isso funcionou para mim e a gente vai falar sobre isso já já. Então, isso foi um gatilho muito importante para que eu começasse a tomar atitude no nível que eu precisava tomar para começar a ter ações que iam ressignificar a pessoa que eu sou. Alguém já pegou o código aí? A construção? Então, os hábitos que a gente começa a desenvolver vão definindo a nossa identidade, certo? Então, quem eu sou define a pessoa, o que eu faço. Então, a gente faz um caminho, vamos dizer assim, de A para B e de B para A, né? Mentalmente, emocionalmente falando. Vamos lá, vou explicar melhor. Quando eu decidi parar de comer açúcar,
esse ano, eu não decidi parar de comer açúcar por toda a minha vida. Eu decidi fazer um jejum de açúcar. Ei, você quer o Fernando? Ele já vem, ele já vem, ele já vem. Quando eu decidi fazer um jejum de açúcar, eu decidi diminuir esse prazo para aquilo que eu posso mensurar, para aquilo que eu posso conquistar. Uma vida inteira é tempo demais para fazer alguma coisa. Então, eu defini 3 semanas, 21 dias. E aí eu falei, quando eu completar 21 dias, que é toda a minha energia vai nesses 21 dias, eu vou replicar em 3 vezes 21. Então, no meu coração, eu já sabia que eu teria 3 ciclos de 21 dias. Mas a minha energia estava focada no primeiro, só, certo? Muito bem. Então, o não comer mais doce começou a entrar no modo pequenininho de uma execução de um jejum, ok? Ontem eu fui numa sorveteria vegana, toda natural, que eles fazem sorvete sem açúcar, sem glúten, sem lactose, sem um monte de coisa que vegano não come, enfim. Super natural. Maravilhoso o sorvete. Depois eu conto pra vocês a marca. Me perguntam no direct que eu conto. E aí, quando ela me perguntou, você não pode comer açúcar? E eu falei, eu não como açúcar. Não é? Eu não estou comendo açúcar. Eu, por enquanto, não como. Eu não como açúcar. Já é e já está em mim. E isso é um fato. Então, quando eu falo, eu adoro fazer, eu gosto de sentir o avanço da musculação em mim. E a pessoa fala assim, você está fazendo musculação? Eu falei assim, eu faço musculação. Tenho a pretensão de fazer mais do que 3 vezes por semana, entende? Então a gente começa a vestir essa verdade. Eu sou isso, eu faço isso. Então, por exemplo, se você fuma, quer parar de fumar, e a pessoa, alguém te oferece, por exemplo, um cigarro, você não vai falar, não, eu tô tentando parar de fumar, eu tô tentando parar de comer açúcar. Eu não como açúcar, eu não fumo, eu não sou fumante, eu não como, entende? Então você já é aquela pessoa que você está tentando ser. E você se comporta como essa pessoa que você está querendo, que você já é. Deu para entender? Me ajuda, gente, faz um comentário para entender que vocês estão comigo. Então, como que a gente consegue caminhar numa evolução e em um crescimento mensurável, palpável, e que a gente não se perca na ilusão e no desejo de fazer. Fazendo, tendo atitudes que combinam com essa pessoa que eu quero ser. Ei, Cris! Então, vamos lá. Eu começo a fazer, é muito importante durante esse processo a gente ter um olhar muito cuidadoso sobre as afirmativas, ou seja, as verdades que a gente se repete. Né? Então, por exemplo, antigamente, quando eu falava que não fazia exercício físico, eu tinha orgulho de dizer que eu era sedentária, né? Ai, safado você, tem um cachorrinho aqui muito sapeca. Muito bom. Então, entende que isso traz uma verdade sobre essa pessoa, sobre esse meu comportamento extremamente negativa e perigosa. Porque eu vou estar lutando contra quem eu sou. Isso não pode ser uma verdade. Então, quando a gente fala sobre a mudança de hábito, a gente fala sobre eu gosto de exercício, eu valorizo envelhecer com saúde. Estar na musculação, mais do que gostar de fazer musculação, eu gosto do benefício que ela me traz. E aí eu começo a desenvolver esse prazer de estar fazendo aquilo e de desejar fazer aquilo. Então, a minha ida para musculação, se eu estivesse carregando eu adoro ser sedentária, seria muito penosa. Na via sacra. Agora, se eu amo estar nesse movimento e se eu entendo o benefício que ele me traz e eu sou essa pessoa que constrói esse tipo de resultado de comportamento, entende a diferença? Eu vou com prazer. Então, a gente começa a fazer a mudança de comportamento em metas e em volumes que eu dou conta de executar. Pequenas, passíveis de conquista. Porque a gente precisa ter prazer no processo de evolução.
A gente precisa ver o resultado ser empilhado e acumulado. Porque a gente não está interessado em ir assim, a gente está interessado em ir assim, ó. Tá? Devagarinho. Então, à medida que mentalmente eu consigo construir, a gente vai ter um material bem legal para vocês conseguirem construir essa pessoa, tá? Logo, logo num post deve aparecer, né, Isa? Quando eu começo a construir essa pessoa de quem eu quero ser, isso é muito importante vocês terem claros na visualização de vocês. Quando eu começo a construir a pessoa que eu quero ser, quem eu vou ser, a gente sabe como tem que se comportar para ser essa pessoa. Então, primeiro eu preciso decidir quem eu quero ser. Eu tendo isso por escrito, essa é a minha sugestão para vocês, tudo por escrito, para poder mensurar e para poder ser palpável e não ficar no mundo das ideias, da nuvem, né? É igual a gente tem um monte de foto no celular. Eu tenho mais de 10 mil fotos no meu celular. Eu pago a nuvem para ter as fotos armazenadas. Quantas eu imprimo? Meu filho mais novo, de 5 anos, eu não tenho um álbum dele bebê. Tá lá na minha lista de metas. Esse ano eu vou fazer um álbum de bebê dele. Entende? Fica na nuvem, a gente não consegue ver, ele não consegue pegar na mão e olhar, a gente não vivencia essa experiência frequentemente. Porque falta o material. Tá lá na nuvem, guardado, eu sei que existe, mas eu não acesso, né? Então, escrever no papel quem é a pessoa que eu quero ser. Quando você consegue visualizar e construir a pessoa que você quer ser, você começa a entender como você precisa se comportar. Então, por exemplo, no meu trabalho, eu trabalho com decoração. Uma das coisas muito importantes para mim durante o meu trabalho é respeitar o ser humano e ouvi-lo com integridade. Então, quando eu recebo um cliente na minha loja, ele é rei do meu tempo, sabe? Eu me dedico, né? Eu me entrego nesse atendimento e nessa relação para que ele saia diferente de quando ele entrou, independente de comprar ou não. Porque eu sou o tipo de pessoa que prezo pela integridade e pela verdade. E acho que a gente precisa crescer diariamente, eu preciso crescer diariamente a me tornar uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus. E como eu tô longe, eu preciso caminhar um passo de cada vez. Eu preciso ter um passo por dia nessa direção. De ser parecido com Ele, de ter a candura que Ele tinha, a leveza que Ele tinha, a sabedoria que Ele tinha, a perspicácia que Ele tinha, os milagres que Ele carregava. Porque Ele disse, vocês farão milagres maiores. Entendeu? Aí eu tô em débito, porque eu não cheguei mais ainda tão perto. Então, quando eu sei a pessoa que eu sou, que eu quero ser, né, que eu sou, eu sei como eu tenho que me comportar. Eu não posso roubar, eu não posso mentir, eu não posso falar mal, eu não posso ser falsa, eu não posso querer só o benefício próprio, eu preciso compreender o próximo, eu preciso acabar com a minha religiosidade. Então, o caminho que eu vou seguir passa a ficar cada vez mais claro. Então, não é porque eu vou fazer assim aleatoriamente, eu quero emagrecer, aí você começa a cortar coisa, fica muito penoso e sofrido. Quando a gente trabalha a mudança de hábito através da identidade, da nossa personalidade, é muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as repetições negativas que a gente carrega. Ah, eu não consigo. Gente, eu tenho uma amiga que quando eu converso com ela e a gente tá em um momento assim de compartilhamento, de abertura, ela fala, mas eu não consigo. E ela fala que ela não consegue em relação à mudança que ela quer ter. Então, quando você quer
ter um certo tipo de comportamento, ser um certo tipo de pessoa, você precisa policiar os pensamentos negativos. Na hora, mas na hora. Então, o que eu, por exemplo, eu sou muito controladora e eu sou perfeccionista. Esse é um mal que eu carrego e tô sempre de olho para que isso não me pare, certo? Então, quando eu percebo que eu estou me tolindo porque não tá tão perfeito quanto deveria estar ou ser, na mesma hora eu corto esse pensamento cerceador e penso: ai, Jesus, eu te amo. Obrigada por ser bênção na minha vida, por possibilitar essas mudanças, pelo caminho ser positivo mais do que negativo. Eu sou amada, entende? Na mesma hora eu corto esse pensamento negativo e o substituo por tudo de positivo que eu tenho no momento para dar, desde que seja verdadeiro e genuíno, não pode ser fake, porque não tem como se enganar. A gente não consegue se enganar de verdade, entendeu? Não dá. Então tem que ser verdadeiro para ter efeito, ok? Aí eu queria que vocês me respondessem, tá? De quem tá me ouvindo ao vivo, quem acha que é perfeita, que consegue executar algo com perfeição, digita 1. Quem acha que é imperfeita, digita 2. Tá? Que sabe que não é redondinho, mas que dá conta, digita 2. E aí eu queria falar para vocês assim, ó. Eu anotei para poder ler, ó. Anota, se vocês estiverem anotando, escreve isso. Isa, anota aí que eu vou fixar. Toda crença é aprendida e condicionada através da experiência. Toda crença é aprendida e condicionada através da experiência. A experiência é o ato de viver isso que você se propõe. Quando você vive a experiência, ou seja, toma uma atitude, vive a ação daquilo que vai proporcionar a sua mudança, isso gera experiência, isso é know-how, isso é empilhamento de resultado. Essas experiências que você vive vai transformando uma crença positiva na sua personalidade. Lembra que eu falei que todas as nossas ações são baseadas em um sistema de crença? As coisas que eu acredito? Quando a gente entende quem a gente quer ser e a gente começa imediatamente a se comportar como essa pessoa que a gente é, né, que tá lá da gente querer ser, a gente começa a reconstruir essas crenças, não aceitando mais as falsas que nos faziam permanecer no hábito ruim e começa a basear as nossas reações no hábito positivo. Então, a diferença de pensar que eu sou aquilo, eu faço daquele jeito. Quando a gente quer ser algo, a gente fica no desejo de fazer aquelas coisas. Não é ação, não é execução. Então a gente precisa viver a experiência real para ver o empilhamento de experiências, de resultados, de verdades vividas, para começar a construir essas novas crenças que vão definir a nossa base de personalidade. Aí a gente vai migrar de um esforço em manter um comportamento, uma constância de comportamento, para a fluidez de ser daquele jeito, sem pensar 2 vezes. Entendeu? Esse é o foco. Então, fica bem tranquila na relação de que essa sua identidade, o eu sou, ele vai emergir desses hábitos que você está construindo, ok? Então, é muito importante, isso eu já falei, eu vou repetir porque a gente está falando sobre isso, os micro resultados, os pequenos crescimentos que nos possibilitam criar essas experiências para aumentar a nossa base de apoio do eu sou, da crença que não vai nos limitar e vai nos impulsionar.
Então a gente está trocando crença limitante por crença impulsionadora, certo? Essas mudanças, as maiores mudanças significativas da nossa vida, ela se dá aos poucos. Quando a gente vê a evolução de uma criança, a gente vê que ela vem totalmente molinha do útero, nem mamar ela consegue direito, né? Até o tempo de mamada é curto. Graças a Deus o Gustavo sempre mamou super bem, o Gabriel também. Mas até isso, às vezes, a gente precisa ensinar o bebê a ter pegada. Então, a gente nasce molinho do útero, nem mamar consegue direito, começa a crescer, aprender do mundo que nos cerca, das informações que a gente tem e vai desenvolvendo aos poucos. A visão do bebê vai se mostrando aos poucos, é tudo embaçado, vai definindo, as cores vão se revelando e ele vai crescendo. Significa que a evolução do bebê é insignificante? Não, é extremamente importante. O momento do engatinhar, ainda que tenha alguns bebês que pulem, o momento do engatinhar, ele começa em levantar a cabeça do colchão. Quando você entende do processo do corpo se desenvolver, você vibra quando o bebê consegue erguer o pescoço, depois o tronco, depois até a barriga, porque você sabe que ele vai conseguir engatinhar. Por que ele precisa engatinhar? Amadurecer o corpo e conseguir se erguer, para começar a caminhar. E começar esse movimento de cuidar de si mesmo, que vai acontecer lá na frente, né? Então, não dá para diminuir o grande avanço de segurar a cabeça com o pescoço, a rigidez da nuca, de segurar a cabeça. Porque você sabe que isso significa do adulto saudável que vai se movimentar sozinho lá na frente. Entendeu? Então, a evolução significativa se dá aos poucos. E olha que coisa legal, né, gente? Eu dei o exemplo do corpo. E é bíblico, né? Jesus fala para contemplar, Salomão falava para contemplar a natureza. E os grandes filósofos e pensadores fizeram grandes reflexões e avanços, né, na nossa percepção do eu, fazendo contemplação das coisas, da natureza, daquilo que nos cerca. Né? Contemplar é a gente observar as verdades que estão disponíveis e transformar isso em ensinamento. Faça isso com a sua vida. Contemple a sua vida, não só a natureza e o mundo que te cerca, mas contemple a sua vida. Tira um tempo por dia para poder olhar para a sua vida e aprender com ela. A gente consegue ter essa extração muito valiosa. Então, à medida que a gente vai caminhando nessa transformação, a gente começa a perceber que a gente começa de ação em ação mudar quem a gente é. É mágico, mas precisa desse caminhar pequeno, certo? E aí a gente começa a entender que essa mudança de comportamento se dá através de princípio. Não é só a vontade de querer fazer. A gente começa, quando eu tenho a noção de quem eu sou, de quem eu quero ser, né? De quem eu sou, qual é essa pessoa que eu já defini, já escrevi no papel, eu sei como eu tenho que me comportar. E aí esse modo de condução, ele é através de princípios. Dá menos dúvida e a gente treme menos na base porque fica mais fácil de caminhar e mais fácil de perceber. A gente nunca foca no resultado. Então, por exemplo, uma meta de vida, sei lá, você não coloca emagrecer 5 quilos, de jeito nenhum. Primeiro você faz a contemplação, entender o processo. Ok, eu quero emagrecer 5 quilos, o que eu preciso fazer para isso? Eu preciso melhorar o meu hábito alimentar, eu preciso diminuir a carga de caloria, eu preciso aumentar o exercício, eu preciso levantar mais cedo. Começa a criar uma linha de ações que vão culminar em um resultado que você busca. Ou não. Às vezes não. Às vezes ao longo do processo da criação desse novo hábito,
como você focou em quem você é, às vezes, por exemplo, quando eu faço musculação, eu estou aumentando uma massa de músculo que nem sempre vai refletir na balança. Aí eu tenho a ilusão de que o esforço que eu estou tendo não está tendo resultado porque eu não perdi os 5 quilos. Agora, quem me vê fala, nossa, teu rosto está mais fino, teu braço está mais fino. Você emagreceu? E eu estou pesando mais do que eu estava pesando no início da jornada. Quem explica? Agora, se eu foco em ser uma pessoa positiva, ser uma pessoa de ação, eu sou uma pessoa de construção, eu sou uma pessoa que sabe ouvir, eu sou uma pessoa que não tem medo de desafio. Fica muito mais fácil ver o meu resultado através das ações que eu provoco. Entendeu? Então, ter esse olhar é muito importante. Eu queria, para não ficar só no prático, eu queria trazer o espiritual junto para vocês. Para quem estiver anotando, anota aí, Mateus 6,38. Tem uma parte muito importante. Quando eu falo todas essas coisas, olha como a gente encontra isso codificado na Bíblia, tá? Uma das minhas metas de vida é convencer, esclarecer todas as pessoas em volta de mim de que ser cristão não tem nada a ver com religião. E ler a Bíblia não tem nada a ver com a igreja. Caminha comigo para eu poder te provar isso. Então vamos lá, Mateus 6,38 fala assim, ó. Não, 34, perdão. Não. Anotei errado. 28, será? Não. Pesquisa para mim, Isa. Buscai o reino e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu queria ler para não falar errado. Aqui, 33. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é essas coisas que ele tinha falado, né? O que tu vai vestir, o que tu vai comer, onde é que tu vai morar, como é que tu vai viver. O que ele tá falando aqui? É exatamente o que eu falei no início da live. Quando você sabe quem você é e para quem você trabalha, para o que você trabalha, o modo como você se comporta, a moldura de quem você é, ela fica clara e evidente. E o desdobramento positivo dessas ações fatalmente vão acontecer. É isso que ele está falando. Então, foca em quem você é. E aí tu tem isso que eu fico muito pasma, né? Como que a gente pode viver a vida sem ler? Você tem um livro milenar. Milenar, sei lá que livro que existe sendo lido durante tanto tempo, com um monte de ensinamento importante que a gente pode aplicar na nossa vida. A gente não vai fazer, né? Então é isso. Trabalha para o reino, que todas as coisas vão ser acrescentadas. Então, à medida que você começa a se comportar de uma certa maneira, isso começa a se encaixar e as coisas começam a acontecer. E aí tem uma passada lá em Romanos 12:2 que ele fala, não se moldeis a esse mundo, transforme a sua mente para que você entenda qual a perfeita, agradável, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mudar o mindset, mudar a forma de raciocínio, tá vendo? Por quê? Trabalhando pela identidade, trabalhando por quem você é, o resultado é inevitável, tá? Achei na minha cabeça. Muito bom. Fica cada vez mais fácil, é isso mesmo. Deixa eu contar uma coisa para vocês sobre a questão do hábito. Vou dar um exemplo. Então, há muitos anos atrás, uns 7 anos atrás, eu ainda não tinha iniciado essa jornada de autoconhecimento, eu ainda não tinha me submetido verdadeiramente ao reino, ao amor de Cristo. Então, era muito eu e as coisas da minha cabeça, né? Muito sozinha, assim. Então era muito difícil para mim abrir mão das coisas e aceitar o novo.
E aí, olha que exemplo bacana de implementação de hábito, né? Quando eu contratei a Lisa, ela ficou os 3 primeiros dias no estoque. Eu não vi essa menina na loja nos 3 primeiros dias de trabalho. E aí, qual que é a questão aqui que eu quero mostrar, exemplificar, para vocês entenderem essa questão do hábito, como que funciona. Qual era a intenção da Lisa quando ela ficou no estoque? Isa, faz um favor para mim, manda os 4 fundamentos da implementação de hábito que eu te mandei por áudio. Era desejo, voltou, travou. Vocês estão comigo? Travou. Estão me ouvindo? Que eu não tô com a anotação aqui comigo, tá? São 4 elementos. Então, o que acontece? Quando ela foi pro estoque, ela tinha uma intenção de ter liberdade, ou seja, autonomia. Essa é a palavra. Ela queria ter autonomia na loja, ou seja, se entra um cliente, pede um porta-retrato, ela não sabia o que a loja tinha a oferecer, ela não sabia quais eram os modelos de porta-retrato que tinha, ela não sabia quais eram os tamanhos que a loja tinha. O que ela fez? Movida pela intenção de ter a autonomia, de poder fazer um bom trabalho, ou seja, oferecer os produtos para essa pessoa, ela foi e ficou 3 dias mexendo, arrumando, organizando o estoque. Então, a intenção dela de ser excelente no trabalho, a intenção dela de conseguir executar o seu trabalho de maneira adequada, a motivou a desejar saber o que a loja tinha, a levou aí a ação, tá? Lembra aquilo, eu sei o que eu quero, quem eu sou, o que eu tenho que fazer, e aí eu faço. A levou no estoque, ficar 3 dias organizando. Essa é a atitude e a ação. Qual foi o resultado disso? Ela dominou todo o conteúdo de objetos da loja, ela já sabia o que a loja tinha a oferecer, e então pôde fazer os atendimentos. Claro que, obviamente, eu demorei deixar ela fazer o atendimento. Mas entende? Ela estava pronta e apta para fazer, então, os primeiros atendimentos da loja. A motivação dela foi arrumar o estoque? Não. A motivação dela foi o ser uma boa vendedora. Ter uma excelência no trabalho. A pessoa que tem uma excelência no trabalho, que é uma boa vendedora, ela precisa saber os produtos que tem para vender. Então, o desejo de saber o que tem para vender, para eu poder ser uma boa vendedora, que é quem eu sou, me levou a arrumar o estoque. Deu para pegar? Então, quando eu sei quem eu sou, eu sei como eu devo me comportar, e aí eu faço o que tem que ser feito, porque eu sou essa pessoa que eu já escrevi que eu sou, ok? E a vida vai se desdobrando e vai ficando muito mais fácil. Então, quando a gente acalma o coração, a gente consegue ter uma execução muito melhor. E a implementação de hábito, ela passa a ser prática, divertida e realmente transformadora, e sai do âmbito de escola, de, eu tenho que fazer essa lição. Lembra a aula passada que eu falei que a gente tem que viver de tesão? Ter tesão para viver a vida, viver de propósito. A gente só vai conseguir viver essa vida de propósito, com tesão, quando a gente sabe quem a gente é. Porque a gente só é quem é, não precisa fazer esforço, a gente já é essa pessoa. Deixa eu ler uma passagem para vocês importante. Eu não consigo fazer em meia hora, mas vamos ver, talvez em menos de uma. Em João 12, 24, escuta essa história massa. Vem comigo. É Jesus falando, tá? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só. Mas se morrer, dá muito fruto.
Quem ama a sua vida, a perderá. Quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Então, aqui ele está falando do reino, das coisas que a gente tem que abrir mão, certo? Ainda que Jesus esteja aqui falando sobre o reino e a importância da gente parar de querer todo o crédito e toda a vida plena nesse momento de vida carnal, aqui, é sobre aquilo que eu falei de saber quem eu quero ser. Então, quando eu digo para vocês que eu quero ser a pessoa mais parecida com Jesus, porque ele é íntegro, porque ele é perspicaz, porque ele é inteligente, eu entendo que eu preciso, essa pessoa que você acha que é e que não consegue executar uma tarefa, né? Nossa, eu quero estudar, mas não consigo acordar cedo. Essa pessoa precisa morrer. Você tem que abrir mão dela. Então, para de repetir coisas velhas e coisas antigas de uma pessoa que não existe mais. Porque assim como o trigo tem que deixar de ser semente para poder germinar, você tem que morrer, gata. A parte velha de você, aquela que você sempre soube que era, porque eu sempre fui assim, ela tem que morrer para que o novo aconteça. E o novo é essa vida que você almeja viver, é essa pessoa que você é verdadeiramente, além das crenças limitantes que te colocaram e que você ajudou a construir. E como que a gente faz essa mudança? Na ação, no fazer, sendo quem eu sou, fazendo o que essa pessoa que eu sou tem que fazer. Faz sentido? Eu tô falando doideira. Porque eu gosto de viajar, sou muito filosófica. Outro dia uma amiga minha falou assim, ai Mariana filosófica, porque eu dou curvas, dou voltas. Fala se faz sentido. Deixa eu ver quem que tá aqui comigo. Eliana, Amanda, Pri, Aninha. Então é isso, a gente precisa morrer. Deixa aí. Pro novo vir, tá? Eu tenho interesse. A gente vai liberar um conteúdo que nos stories privativos, aquele dos amigos íntimos, quem tá na comunidade tem acesso. Se você quer acesso aos amigos privativos, que são stories que eu gravo só para quem tá na jornada do despertar, manda um direct pedindo para ser inserida, tá? Que daí eu adiciono você. Então, ao longo da semana, a gente vai ter um documento que vai te ajudar a escrever, a realizar quem você é. E a construir como essa pessoa se comporta. Para você começar a estruturar essa nova pessoa que você já é. Para a construção desses hábitos que combinam com essa persona, com essa personalidade que te pertence, tá? E devagarinho a gente vai construindo. Exatamente. A Elza disse assim, ó, com 75 anos, falo que morri muitas vezes. É verdade. Gente, eu queria mostrar pra vocês o cachorrinho aqui, assim, na mesa. Não tem nada pra ele comer. Então, o morrer, muitas vezes, significa o abrir mão dessa pessoa que eu acho que eu sou. Para eu poder ser, de fato, quem eu sou agora, quem eu devo ser, para essa minha identidade despertada poder existir. Então, muito cuidado com os acúmulos negativos. O estresse, a carga de culpa, o eu não consigo, tudo aquilo que te cerceia, que te deixa no negativo, cuidado com isso. Existe uma coisa também muito importante para eu falar de vocês. Quando a gente fala do eu, a gente fala em um olhar
de compaixão, porque o medo, ele pode ajudar a cuidar da gente não ser impulsiva nas decisões. O medo ajuda a gente ter um segundo olhar sobre as coisas, sobre as situações e sobre as pessoas. Mas ele não pode ser aquilo que nos trava e nos impede de fazer a jornada que a gente precisa. Então, o medo, enquanto um segundo olhar sobre uma situação, ok. O medo como cerceador de movimento, cuidado. O olhar para o eu é no sentido da gente não permitir que as falsas crenças e que as falsas verdades nos impeçam de crescer. Nesse caso, a gente passa a ser o nosso pior inimigo. E aí, nesse caso, eu estou falando do ego. Daquela construção do eu que quer ser maior que tudo e que quer ser muito poderosa. Quando a gente olha para o eu, precisa ser com um olhar de compaixão, na intenção de polimento, de aprimoramento. Então, quando a gente fala de morrer para si mesmo, a gente fala de diminuir a voz de tudo aquilo que me alimenta no egoísmo, na privação, para aquilo que pode guiar o meu caminho de crescimento, de evolução, certo? É isso, gente. Tem uma tarefa que eu vou passar na publicação de hoje mais tarde. Eu não sei, Isa, se vai ser hoje ou vai ser amanhã. Eu vou passar uma tarefa para vocês e vou compartilhar lá na comunidade, tá? Vou avisar também quando estiver pronto o documento que vocês vão conseguir preencher sobre quem são vocês e como o eu sou, como esse eu sou se comporta, tá? Para vocês poderem estruturar melhor a identidade de vocês. De todas as sugestões que eu vou dar, leiam passagens bíblicas. Para aquelas que não têm hábito de ler a Bíblia, tudo que eu trago para vocês, eu me baseio nela, tá? Então, eu vou deixar umas passagens aqui para vocês, quem estiver anotando que anote. Provérbios 21, 5, Provérbios 16, versículo 6, Romanos 12, 2, João 12, 24. Pode sempre ler um versículo antes e, se não um versículo depois, enquanto o raciocínio está sendo concluído, tá? E tem mais um. Onde que eu anotei? Não tá aqui. Certo? Tá aqui. Peraí. Tá aqui. Deixa eu pegar. Aqui. Mateus 6, 33. Tá? Isso aqui, deixa eu apresentar para vocês. Isso aqui eu comprei uma vez numa loja, tava chegando no caixa e catei o caderno, vou mostrar onde não tem nada escrito. Esse aqui é o meu caderno de Cosmos, eu chamo. O caderno de Cosmos é onde eu escrevo os meus desejos, as minhas vontades, os meus sonhos e as minhas dificuldades, os meus medos, as minhas vontades. É tipo um diário, mas é um diário voltado para o meu crescimento, não um desabafo necessariamente. Sempre são escritas focadas naquilo que eu estou precisando agora. Ou abandonar, ou aprender, ou receber, ou compreender. Tenha um livro de Cosmos na sua casa. Tenha um livro onde você possa escrever aquilo que arde no seu peito. Escreve e verbaliza, tá? Hoje é isso que eu tenho para vocês. Espero que tenha valido algo no coração. Muito obrigada. E a partir da segunda que vem, que daí a gente já vai estar em março, já, né? Segunda que vem já é março, né?
a gente vai começar com estudo mesmo, tá? Eu vou começar a compartilhar vocês alguns estudos reais para a gente começar a ter mudanças palpáveis no nosso ser, no nosso comportamento, em quem eu sou. E aí a gente vai caminhar juntas, porque eu vou estudar junto com vocês. Eu vou trazer resultados desse estudo junto com vocês, em março, certo? Então, que Deus abençoe a vida de vocês, que seja um dia grandioso, produtivo, positivo e iluminado, certo? Até breve. Vai para a comunidade. Vamos caminhar juntas. Até mais.